Fala galera, hoje estamos começando um webcast, um pouquinho diferente porque a gente está recebendo um convidado de fora. Hoje a gente vai falar de performance mental com o especialista Valmir Bandeira. Fala Valmir, como é que você tá? Olá, muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Me sinto honrado aí. Um abraço aí a Nada. todos presentes aí também. Legal, brigadão. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá. A gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre performance mental. A gente sabe que para a gente ter um corpo forte, a gente precisa ir para academia. E a mente, cara, a gente também consegue treinar ou é só ler um livrinho que a gente fica inteligente? Olha, cada um que está nos assistindo agora, tenho certeza, sendo empreendedor, trabalhador, enfim, e já tentou muitas coisas, né? Algumas funcionaram um pouco, outras não. Às vezes o problema retorna. Nós temos várias ferramentas para tentar melhorar a nossa mente, como as terapias diversas, tem dezenas de terapias diferentes, temos vários cursos, treinamentos, coaching, mas o que a gente nota de modo geral relacionado à performance da mente é que é muito difícil de quantificar o que acontece dentro da mente. Sim. E aí que entra a minha pesquisa. Eu estou há 8 anos pesquisando isso e desenvolvendo essa nova abordagem, que nós desenvolvemos uma forma muito simples de medir a performance da nossa mente. Claro que ela exige um pouquinho de compreensão, de treinamento, mas aqui no nosso encontro a gente vai poder falar sobre isso e ajudar as pessoas a entenderem mais o que gera tanta dor na nossa mente, o que gera tanto conflito, o que gera tanto problema na nossa vida, dentro dos nossos próprios pensamentos. Ah, legal. O que exatamente significa performance mental? Porque assim, quando a gente fala de performance mental, eu acho que ele é um pouco amplo, né? Então a gente está falando ali de, você me corrige se eu estiver errado. A gente está falando, por exemplo, dos nossos pensamentos, a gente está falando de memória, de coisas que estão, vamos dizer assim, marcadas na nossa mente pelo passado. É tudo isso ou a performance mental é só para, por exemplo, só para o trabalho, ou é só para um campo amoroso? Exato. A minha linha de pesquisa, estudo, está relacionada aos pensamentos intrusivos. Então, Uhum. por exemplo, a pessoa está lá tentando trabalhar, e aí vem um pensamento e diz para ela: não, agora não, vamos descansar um pouco, vamos comer alguma coisa, depois a gente volta para o trabalho. Ou a pessoa está lá tentando desempenhar de novo o seu trabalho, e surge um outro pensamento dizendo: puxa, será que eu estou no caminho certo? Será que isso é certo? Será que é por aí que eu tenho que ir? Ou muitas vezes a pessoa está trabalhando, fazendo as atividades, e aí tem um outro pensamento que fica dizendo: faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, tem que fazer isso, não esquece isso, ó, isso, esqueceu, ó, esqueceu, ó, esqueceu. Então, o dia todo, nós somos perturbados pelos nossos pensamentos intrusivos. Então, a minha pesquisa, o meu trabalho com os meus alunos, empreendedores, é melhorar a performance mental. E acontece algo engraçado, que todos os depoimentos dos meus alunos, eles sempre dizem o percentual de melhora que aconteceu dentro do seu mundo subjetivo. Então, Caramba, isso é interessantíssimo, né? como é que a gente faz? Na realidade, é muito interessante, mas é muito simples ao mesmo tempo, tá? Isso que tem a ver com essa algo inusitado que eu estou descobrindo sobre o funcionamento da nossa mente. Que acontece? A pessoa é perturbada por ela própria dezenas de vezes por dia. Sim. Talvez, estatisticamente, o item número um de perturbação são os pensamentos intrusivos. Então, centenas, às vezes, várias centenas de vezes por dia, surgem pensamentos que atrapalham a tomada de decisão, que geram medo, que geram procrastinação, que geram ansiedade. Então, esses pensamentos vêm e fazem a pessoa não agir da maneira correta, ou, pior ainda, vem um pensamento intrusivo e ele hipnotiza a pessoa para fazer algo completamente equivocado, completamente
ruim, negativo, e a pessoa não percebe e só depois ela acaba se sentindo culpada, mas ela não conseguiu, ela ficou refém dos seus próprios pensamentos. Então imagina o seguinte, a nossa mente é uma linha de produção contínua, porque o tempo é fundamental. Então, Sim. cada minuto que passa, que eu tenho pensamentos intrusivos se manifestando, atrapalhando a minha produção mental, eu estou perdendo produtividade, eficiência, foco, criatividade, e paz interior, e problemas na saúde. E acaba se direcionando para outras adicções, né, como sexo, drogas, jogo, Sim. bebida e assim por diante, que é comum em alguns empreendedores. Então, essa linha de produção, quem não é treinado, como as pessoas que estão nos escutando, parece algo muito caótico, maluco, mas não. O dia todo nós vivemos com os nossos pensamentos e você vai perceber que, se parar para perceber, dar-se conta de que os pensamentos que mais atrapalham a sua vida, que mais perturbam a sua vida, são, na média, de 2 a 4, os principais, que mais perturbam a sua vida. O que eu digo? Padrões de pensamento são aqueles que se repetem, que têm vontade própria e que estão ali perturbando, gerando algum desconforto, algum contentamento. Mas não são infinitos. Eles acontecem muitas vezes na nossa mente. São de 2 a 4, só, né? Na média, tá? Pode ser 1, pode ser 5, na média. Para Você qualquer diz em pessoa. quantidade ou tipos de pensamentos? Tipos de Tipos de pensamento. pensamento. Isso, que essa é que dentro da TCM, que é o nome da minha teoria, eu desenvolvi um método para identificar individualmente cada um desses tipos de pensamento, que são de 2 a 4. Só que eles acontecem, às vezes, 100 vezes por dia, 50, 200 Sim, vezes por dia. sim. Então, como é que a gente mede a performance mental dos pensamentos intrusivos quando eu treino o meu aluno, que tem ali um pensamento que é ruim, que atrapalha, que ele se sente mal, que acontece 50 vezes por dia, e aí ele diminui para 20 vezes. Nossa, melhorou muito. Ele percebe no dia que isto acontece. Diminui quantitativamente, é isso? Quantitativamente e qualitativamente. São duas formas de medir. Sim. Ah, por que a gente deixa os pensamentos tornam-se algo objetivo pela frequência e pela clareza dos próprios pensamentos. Eles têm uma estrutura sempre consistente, clara, muda um pouco, né? Os intrusivos. Então a pessoa consegue se apropriar disso e consegue perceber a performance melhorando. Olha, melhorou, zerou. Com muita frequência eles zeram, com muita frequência eles se transformam em grandes aliados que a pessoa nunca pensou que seria possível desta forma, né? Algo que gera dor e sofrimento dentro da própria mente, e tornar-se um grande aliado. Isso acontece com grande frequência, né? Mais ou menos 50% das vezes. A memória e o foco da gente, ela está relacionada diretamente a esse seria um treinamento mental, né, essa Isso. performance. O nosso foco e a nossa memória, ela está relacionada a isso, ou nos dias de hoje, por exemplo, com tanto de celular, a gente acaba sendo corroído mentalmente por tanta informação e perdendo a memória. Isso tem alguma ligação? Sim. O que acontece? Os estímulos externos sempre atrapalham, são feitos para roubar a nossa atenção, roubar o nosso tempo, roubar o Uhum. nosso dinheiro, né? O e-mail externo tem esse propósito. Agora, esse meio externo, ele só funciona se existe um equivalente interno, se aperta um botão e algo faz funcionar negativamente. Uhum, Então, gatilho. exato. Então, no meu treinamento, tanto faz o ambiente externo, porque eu trabalho internamente, eu desativo o gatilho. Então, vai aparecer bebida, a pessoa não vai beber, ou daqui a pouco vai aparecer uma situação que a pessoa se sentia ansiosa, e a pessoa não vai mais se sentir ansiosa porque sumiu o gatilho. É muito mais fácil, no sentido de que o resultado é duradouro, né? Mas o como fazer isso que é a minha grande quebra de paradigma, talvez seja o maior feito, depois dos meus 3 filhos, talvez seja o maior feito da minha vida ter descoberto esta nova teoria e este novo entendimento do como a mente funciona para poder ajudar as pessoas de uma maneira extremamente simples, direta, rápida e fácil, né? Dando um treinamento, sem a pessoa
a pessoa não precisa falar quase nada, né? Legal. E tem alguma forma da gente melhorar a nossa concentração? Algum exercício simples para a gente estar passando o pessoal que está em casa vendo, que tem problema de concentração? Eu acho que hoje é um dos piores problemas que a gente vê ali. Você vê muita gente desligada o tempo todo, com o celular. A gente toca muito no esquema de celular, porque assim, na minha cabeça o celular está acabando com a humanidade. Então a gente está trazendo profissionais para de repente estar melhorando essa performance das pessoas, a concentração, a memória, porque eu realmente também tenho um problema muito grande com a memória curta. Eu tenho, por exemplo, eu consigo lembrar de músicas de 20 anos atrás sem errar uma palavra, mas as coisas do dia a dia ali que são, né, rotineiras, eu acabo esquecendo. Uhum. Que acontece? As memórias em si não são foco do meu trabalho. Uhum. Por exemplo, quando eu dou o meu treinamento para melhorar a ansiedade, TDAH, estresse, insônia, procrastinação, controle do peso ou irritação, é irrelevante falar do passado. É perda de Sim. tempo dentro da minha visão, dentro da visão da TCM, né? Agora, a atenção, o foco da atenção é algo muito interessante. Não existe desatenção. Uhum. O que existe é o seguinte: é eu querer colocar a minha atenção em uma direção da minha vida e algo que tem autonomia e que tem propósito diferente do meu, algo dentro da minha mente, mas a atenção pode ter vários focos. Por quê? Porque dentro da TCM o pressuposto é de que nós temos várias inteligências ou softwares humanos, que eu chamo de IH, de inteligências humanas, que é o que geram essa atenção direcionada de uma maneira inadequada, por exemplo. Então, não adianta eu lutar conscientemente para focar minha atenção em algo que eu desejo, é uma luta dolorosa, difícil, e muitas vezes não funciona, sem eu compreender que dentro da minha mente eu tenho que utilizar melhor esse meu sócio oculto, que é um outro nome que eu dou, né, para que ele possa me ajudar e que eu possa entender por que esta atenção está sendo direcionada de uma outra maneira. Né? Então, eu tenho várias atenções, eu tenho que unir elas de uma maneira mais inteligente, sem existir este conflito interno, sem ter essa bifurcação. Tá? Então, por isso que o nome da minha teoria é a teoria das consciências modulares. Aí vem um paradigma, tá? Que pode no início parecer muito maluco, mas o nosso corpo não é indivisível, nós somos formados de várias partes autônomas menores. A própria célula tem autonomia. Sim. A célula tem autonomia e inteligência, que a gente não controla. Nós temos sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo, todos os sistemas são independentes, mas interligados, formando a vida. E o nosso cérebro, a mesma coisa. As Sim. pesquisas já mostram que eles são extremamente modulares. Mas sobrou um paradigma, né? Sobrou o paradigma do eu, da nossa consciência, que também eu já tenho alguns pouquíssimos autores já falando sobre isso, mostrando que o eu não sou eu que administro a minha mente, mas dentro do todo da minha mente existem outras inteligências que eu não estou sabendo utilizar, que são justamente elas, elas são a origem dos pensamentos intrusivos. Então a brincadeira é o seguinte: eu tenho vários sócios ocultos, aí eu tenho um sócio oculto que é o secretário, que fica me cobrando tarefas. Só que eu não percebo que eu tenho um sócio oculto, eu acho que sou eu mesmo que estou me cobrando. Sim. Puxa, como eu estou me cobrando tarefas? Não, mas é o meu secretário. Eu tenho que ajudar ele, eu tenho que me entender com ele, fazer ele funcionar melhor. Aí eu tenho outro sócio oculto que faz eu me sentir culpado de forma exagerada, me faz mal, é uma culpa exagerada, e eu penso, puxa, eu me sinto culpado, mas eu não quero, eu não queria estar assim, mas sou eu que me sinto culpado, né? Então, se eu imagino o meu funcionamento como algo indivisível, é muito mais doloroso, é difícil, e o que a gente vê nas abordagens terapêuticas demora muito tempo ou não consegue ter o resultado.
Então, desta nova forma de entender o funcionamento da mente, que por enquanto eu não achei nenhum autor no Brasil e no exterior que falem da mesma maneira, fica mais fácil eu separar os problemas, né? Então, se eu tenho um sócio oculto que ele quer o meu prazer, né, a todo pano, que faz eu comer de forma exagerada, vou comer só um pouquinho, depois eu resolvo. Vou comer só um pouquinho. Nossa, por que eu comi? Eu não podia ter comido. Nossa, por que eu fiz isso? Me sinto culpado. Enfim, não, vamos resolver este sócio oculto que está ali gerando esse desejo pela comida. Vamos entender melhor ele. E assim por diante, né? Não E aqui, seria, não seria um caso de autossabotagem, né? Porque acho que essa autossabotagem seria uma outra coisa. não, o nome autossabotagem é quando, olha que coisa interessante, tá? Quando eu quero fazer algo de bom para mim e eu vou lá e faço algo terrível contra mim mesmo. Sim. Isso é autossabotagem, tá? Eu estou me sabotando. Eu poderia estar melhor, estou pior. E aí que tá. Ninguém explica isso logicamente. O que eu estou trazendo é uma explicação violentamente lógica e simples. Não, é o Seria seguinte. uma ação compensatória? Não, não. É o seguinte, olha, eu quero fazer isso aqui porque eu acredito que é bom para mim. Uhum. Mas no meu inconsciente tem um sócio oculto que ele quer fazer uma outra coisa porque ele acredita que esta outra coisa é melhor para mim. E ele vai lá e faz eu fazer esta outra coisa que eu não quero. Isto é sabotagem, Sim. tá? Por que, na minha percepção, por que esta sabotagem acontece? Justamente porque eu tenho a consciência presente na minha mente, que deveria ser o gestor, o líder desses sócios, dessa equipe mental, mas não é, porque não entende desta forma, não percebe o funcionamento dessa forma, não tem o conhecimento. Então, eu tenho a consciência e lá no inconsciente tem esses sócios ocultos. E quando existe este conflito da consciência querendo algo diferente, é que gera o sofrimento. Qual? A ansiedade, o medo, sintomas como doenças, problemas, TDAH, estresse, procrastinação, obesidade e assim por diante. A ansiedade e o TDAH, elas podem simplesmente eu digo assim, elas conseguem ser tratadas com uma performance mental, um treinamento mental, ou isso é um caso já de remédio? Isso. O que que acontece? Claro, a minha esposa é psiquiatra, tem PhD, enfim, tem especializações. Eventualmente eu encaminho para ela alunos meus, empreendedores, Uhum. mas qualquer pessoa relativamente normal, que eventualmente toma uma medicação, não teve internação, né? Mas tem esse diagnóstico de TDAH, ansiedade, estresse, sono, enfim, todos eles, a TCM é extremamente útil para organizar e orientar os pensamentos intrusivos, provenientes destes sócios ocultos. Tá? Sócio oculto é um nome lúdico porque é oculto porque a pessoa nunca viu, nunca percebeu a sua própria mente tendo vida própria diferente do que ela gostaria, embora ela sofra porque tem vida própria. Ela Sim. quer fazer e não consegue. Isso é o exemplo, é o que mais acontece durante o dia. E muitas Centenas vezes de vezes, domina a pessoa, né? Esses sócios ocultos, ela domina totalmente, né? eu digo que hipnotiza a pessoa para fazer Total. algo que ela não quer e quando ela vê, ela virou refém. Ela é refém dela própria. Por quê? Porque ela não consegue ter uma visão clara do que está acontecendo, porque a nossa cultura não permite. A cultura tem tabus que não permitem perceber coisas diferentes. Quando a gente rompe um tabu, que nem eu estou fazendo, eu estou trazendo uma outra visão completamente diferente do que a pessoa está acostumada. Isso pode ser chocante, pode. Pô, mas como assim? Não, não pode, enfim. Né? Pode ser várias coisas. Mas o que a gente percebe é que, na prática, dos meus alunos, já centenas e centenas de alunos, é exatamente isso que acontece. Existe força própria, existe propósito, existe consciência própria atuando dentro da mente, diferente da consciência que está falando, que está interagindo com o mundo externo. Todo esse o ambiente e todos os ensinamentos dos pais, isso gera algum tipo de bloqueio na mente que consegue ser
tratado com uma performance mental. Por exemplo, tenho lá, tem gente que ouve desde criança lá, o pai e a mãe sempre foram CLT e colocam aquilo na cabeça da pessoa que, pô, você vai trabalhar num banco, vai ser empregado, porque, entendeu? Sim. Esse tipo de pensamento, ele consegue ser contornado com um treinamento de performance mental? Sim, grande parte das vezes sim. Isso é bem comum. Só que, de novo, quando tu diz que está no passado e que tem origem nos pais, isso envolve alguns pressupostos. E esses pressupostos estão mergulhados na nossa cultura, de que o problema Uhum. está no passado. Sim. Tá? Então, isso para mim não faz o menor sentido mais de o problema estar no passado. O problema não está no passado. O problema sempre esteve e sempre estará no presente. Presente. Por Aham. quê? Porque a experiência, vamos usando essa metáfora que eu não gosto muito, que aconteceu no passado, ela está aqui e agora, não está lá, está aqui. Sim. Só que, a meu ver, as memórias do passado não são o mais importante na transformação desses eventos, e por isso a dificuldade de transformar em várias abordagens, né? O mais importante são estes sócios ocultos que fazem eles detêm o conhecimento, eles detêm a influência, e mais do que isso, não são as memórias que ficam lançando pensamentos intrusivos. São estes sócios ocultos, porque eles são uma parte do funcionamento da mente e eles são ativos, reais. Eles são parte inseparável da nossa humanidade. Portanto, é humano também. Só que eles se comunicam. Como? Através dos pensamentos intrusivos, de outras formas, mas principalmente dos pensamentos intrusivos. Então, mudar traumas que a gente acredita que está no passado é uma ótica de muitas abordagens. Eu, com a hipnose, eu tentava fazer isso, eu percebi, não utilizei, faz anos que eu não uso a hipnose, desde que eu descobri a TCM, eu tenho ela, eu adorava, eu era apaixonado pela hipnose. Então, não há necessidade de falar de memórias ou do passado. É Sim. outro caminho. É um outro caminho para conseguir resultados de uma maneira bem diferente, que é o treinamento, é rápido, é simples e é brutalmente lógico e racional. Isso também, a TCM traz uma racionalidade lógica para o funcionamento da mente que é brutalmente simples, além de ser lógico. É uma coisa realmente muito, muito interessante. Eu estou começando agora esse ano com a validação científica da TCM. Vai ser talvez, eu não sei se vai ser, talvez seja, eu até tenho que pesquisar isso, talvez seja a primeira teoria sobre o funcionamento da mente que vai ter uma comprovação científica no Brasil, sendo criada no Brasil. Então, eu estou bem lá. Nesse instituto, nessa clínica em São Paulo, que eu faço parte da clínica, lá uma grande clínica enfim, para vários propósitos lá, né, de estética, emagrecimento, nutrição, pele, parte ortopédica, e é fantástica lá, é um aluno meu que me convidou, e eu acabei entrando no corpo clínico da clínica, né, para ajudar todos os pacientes a melhorar todas essas questões, que lá tem um carro-chefe que é a perda de peso, obesidade, né? Sim. É long life, né? Long life. Então, você comentou agora sobre perda de peso, né? Como que esse treinamento conseguiria ajudar as pessoas que estão acima do peso? Sim. Eu percebo na minha experiência algumas questões bem interessantes com relação à perda de peso. Algo bem comum é que o problema do peso, da alimentação, não tem nada a ver com a comida. Nem nunca teve nada a ver com a comida, na minha ótica, baseado na minha percepção. Aonde está a origem destes problemas? Situações, contextos da vida que a pessoa não está agindo da maneira correta e um sócio oculto está ali demandando que ela faça da maneira correta, ou situações, contextos da vida em que ela está agindo, tentando fazer o que é correto, e um outro sócio oculto tenta impedir ela de fazer o que é o correto para ela,
Só que tudo isso é inconscientemente. Quando tem essa tensão, ela acaba sendo descarregada na comida, em muitos casos. Outros casos na bebida, no jogo e no sexo. Todos esses, eu tenho vários alunos para cada um destes problemas. E agora, por exposição, mais pessoas com a questão do peso. Seria uma válvula de escape, né? Isso. Outra questão relacionada ao peso, né, é falta de propósito. Sim. Esta falta de propósito pode ser por não ter. Ela pode ter sido limitada, tipo assim, pode existir algum sócio oculto impedindo esta falta de propósito. Ela pode não ter um propósito simplesmente porque ela nunca se deu conta disto, que ela não tem propósito, né? Ah, ah, então, tem algumas causas assim que são muito simples de mostrar para a pessoa e de trabalhar, né? Mas várias delas estão relacionadas aos sócios ocultos que estão ali tensionando e acabam descarregando, e a pessoa fica embretada, ela não tem como. Eu tenho empreendedores que perdiam um turno inteiro de trabalho porque ele ficava louco, brigando com os sócios ocultos ali, Sim. sem parar até resolver montar um quebra-cabeça para relaxar, depois ele volta e continua brigando. E deixa eu vi um assunto bem polêmico no seu stories, acho que foi ontem ou hoje, falando sobre meditação. Que eu vou falar, a pergunta é bem direta. Você acha que a meditação, em alguns casos, ela pode atrapalhar esse desempenho mental, não? Sim, sim. É algo bem polêmico, mas a minha explicação é tão simples e faz tanto sentido que difícil alguém não concordar. Tá? Pode Uhum. acontecer, mas é difícil. E pode me apresentar um outro ponto de vista, sou aberto também, tá? Mas é polêmico, sim. Vamos pensar o seguinte: quem aqui que está me assistindo compreende claramente qual é o propósito, qual é o objetivo e como funciona todos os seus pensamentos intrusivos que estão atrapalhando a sua vida? A resposta será ninguém. Ninguém entende realmente o que são os pensamentos intrusivos e como lidar com ele, qual o propósito. Onde vem? E aí o que que acontece? A pessoa prematuramente julga que, como eu sinto dor e sofrimento com aquele pensamento, ele é ruim. Portanto, eu tenho que me livrar dele. E eu tenho vários ruins que estão me atrapalhando. Eu tenho que me livrar de todos deles. Qual é Sim. o recurso que eu vou utilizar para me livrar de todos esses pensamentos que me perturbam, que me atrapalham, que eu quero entender, que eu quero fazer e assim por diante? É a meditação, qualquer forma de meditação. Por que eu posso falar com propriedade sobre isso? Eu quase virei monge, eu tenho quase 20 anos de prática de meditação, que agora faz tempo que eu não faço mais, dentro do Zen budismo, do budismo tibetano, fiz meditação transcendental também, e era maravilhoso quando eu saía do monastério, do Sesshin, né? Na realidade, eu não queria sair, por isso eu queria ficar lá, só que viver no monastério sem trânsito, telefone, cobranças, problemas, nada, pressões, nenhuma. É mais É fácil. óbvio que os pensamentos vão fazer o quê? Sim. Despencar. Despencam. Só que o que eu percebia? Quando eu saía do monastério, dava 1, 2 semanas, voltava tudo a estaca zero. Sim. O problema da meditação é que ela não deixa um efeito residual positivo que se acumula com o tempo. Todos os praticantes que eu conversei concordam comigo. Tu tens que praticar 1 hora por dia para manter, às vezes 2, para manter um pouco daquele estado que nunca será o mesmo no retiro de 10 dias meditando 10, 12 horas por dia. Ela seria Tá? um estado de relaxamento momentâneo. Não, ela ajuda a pacificar os pensamentos por insistência. Ela vai ali, os pensamentos vão se esgotando, vão pacificando. Tu não tem estímulo externo, eles pacificam mais ainda. Mas na vida, no dia a dia, é que é o negócio. E que a Aham. TCM proporciona isso. A TCM proporciona isso. Antes de falar disso, deixa eu só. Vou falar agora. Então é o seguinte:
que a TCM consegue proporcionar? Fazer com que a pessoa tenha um convívio harmonioso e saudável, ao ponto de ser prazeroso a existência dos pensamentos intrusivos, da forma que eles se manifestam. Tá? Isso é o que eu estou propondo, é isso que eu desenvolvo com os meus alunos. Então, o que acontece? Por isso, a minha crítica com relação à meditação é que ela está anulando todos os pensamentos, porque a pessoa não sabe identificar claramente, ela não foi treinada para isso, quais são os que devem permanecer e devem ser utilizados e quais não devem ser utilizados, quais devem ser evoluídos de uma outra maneira. Tá? Então é basicamente por isso. Agora, só para entender melhor, vou esclarecer um outro assunto. Nós temos vários pensamentos intrusivos, mas o que eu identifiquei depois de centenas de alunos? Que existem dois grandes grupos de pensamentos intrusivos. Os imaturos não são doentes, não são negativos, não são malignos, são imaturos, como se fosse uma criança que não amadureceu. Sim. Parte da nossa mente é imatura. Ninguém é perfeito, nenhum ser humano é perfeito. Existe uma faceta, uma parte, um software humano dentro da nossa mente, vários na realidade, que são imaturos. Alguns mais, alguns menos, né? E alguns outros que são mais evoluídos que a nossa inteligência pressupõe, que a nossa consciência consegue perceber. Então a consciência está aqui, existem os imaturos, existem os evoluídos. O que a meditação faz? Ela suprime, anula todos eles para eles pararem, os inteligentes e os imaturos. Então esse é um grande problema, a pessoa sofre um downgrade. O potencial que ela teria de crescimento, ela não vai usufruir dele, por mais conflitante que pudesse ser o pensamento intrusivo. Então, ela se resume por baixo, ela fica em paz, sim, ela fica mais harmoniosa, sim, mas ela não está explorando o seu potencial da sua inteligência e ela está anulando uma parte da sua inteligência, da sua sabedoria, né, que reside nela e que a gente consegue medir e quantificar. Tipo aquela frase, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Mais ou menos isso, né? Então, essa questão aqui é muito interessante, né? Que eu ensino os meus alunos a discernirem quais são os imaturos, quais são os evoluídos, lançando hipóteses, eu conduzo, porque eu consigo ver em minutos, daí eu lanço a hipótese e o aluno verifica. E resumindo, por isso que os meus alunos melhoram 50%, 100% a performance em questão de 4, 5 horas. Quando o pessoal te procura... Esse é um pulo do gato. É usar uma parte da nossa inteligência que é entendida como um problema, que é rotulada como algo que está gerando dor e sofrimento, de uma maneira extremamente inteligente, e aquilo se transforma de uma maneira, na verdade, de um dia para o outro a pessoa já consegue utilizar. E quando o pessoal te procura, geralmente não são os mesmos problemas. Devem ter, obviamente, como você falou, alguns tipos de problema, mas as pessoas te procuram por coisas diferentes. Algumas por ansiedade, outras por dependência química ou até sexo, Dependência como você química eu disse. não trabalho muito, é pouco. Eu tenho no mundo artístico, eu tenho muitos artistas, influenciadores, músicos, e eventualmente acontece, mas eu não gosto de cocaína, crack, isso eu não gosto de trabalhar isso, não Tem é o uma meu coisa forte. mais pesado para Maconha é ok, é mais tranquilo. de se Álcool, tratar. álcool eu gosto, álcool eu gosto. Cigarro tranquilo também. Um É, cigarrinho tranquilo. cigarro, pois é, cigarro. Olha, acho que ano passado teve uma pessoa só. Cigarro é pouco, aparece pouco. Não entendo. Caramba, e tipo, é um vício, vamos dizer, eu fumava até 6 meses atrás aqui, e larguei porque decidi largar e ponto, não fiz nada nenhum. Sim. Mas geralmente a gente vê pessoas ali que estão nisso aí, eu largo quando eu quero, só que nunca quer e nunca larga, né? Então, acho que realmente é uma coisa que está encrostada na cabeça da pessoa, né? Sim. Quer ver um outro tabu, que é alguma coisa que ninguém fala, e ao falar isso, né, as pessoas ficam extremamente incomodadas. É o seguinte: ah, eu tenho já centenas e centenas de pessoas que eu trabalhei individualmente em grupo.
empresas, em grupos de empresas também, né? Eu tenho meu produto digital, que é incrível, né? É, agora, todos esses problemas, ansiedade, TDAH, estresse, insônia, procrastinação, controle do peso, irritação, e talvez outros que eu ainda não tenho um N substancial, são gerados por 18 padrões Nossa. de pensamentos intrusivos. São sempre os mesmos. Mesmos. Agora, a pessoa, tanto faz se a pessoa tem ansiedade ou insônia. Tanto faz se tanto faz se ela tem TDAH ou estresse. Ela sempre vai cair dentro do mesmo padrão. Vamos, para não dizer que é sempre, tá? 95% das vezes são os mesmos. Faz mais de um ano que não tem nenhum padrão novo. São sempre os mesmos que se repetem. Cara, Isso é uma coisa brutal na área da psicologia, na área mental, dizer que os problemas são quase sempre os mesmos, tá? A forma de ver, entender e resolver são quase sempre os são mesmos. totalmente. Da mesma maneira. Agora tem um outro tabu que é mais impactante ainda, que eu tinha até receio de dizer isso, mas agora não tem mais porquê, né? Enfim, o que vão pensar de mim? Agora não tô nem aí, né? É que todos esses problemas, o como resolver eles é sempre da mesma forma. O método, o caminho é o mesmo. Então, quando eu tenho vários problemas diferentes e eu identifico, eu consigo diagnosticar eles de forma mais precisa, que eu criei um diagnóstico de pensamentos intrusivos, só eu tenho, não existe ninguém que tenha esse diagnóstico, né? Eu diagnostico os problemas, tanto faz qualquer um desses que eu citei, destas 18 formas, e depois eu trabalho cada uma destas 18 formas, quando se manifestam sempre da mesma maneira. Com isto, eu pressuponho que eu encontrei como funciona a relação da consciência com o nosso inconsciente. E eu acredito que eu mapeei o funcionamento de uma parte importante do nosso inconsciente, que é justamente ela que se manifesta na consciência, perturbando e atrapalhando várias vezes por dia, centenas de vezes por dia. Então, se eu consigo, em 3, 4, 5 horas, baixar essas manifestações, ou zerar, ou transformar em algo útil em tão pouco tempo, isso me faz crer, a minha hipótese é de que eu consegui, vamos botar assim, hackear o funcionamento de uma parte do inconsciente importante que prejudica a performance e a saúde mental ao mesmo tempo, né? Esse treinamento é sempre com a pessoa consciente, ela não envolve hipnose. Boa pergunta. Com a minha formação em hipnose, eu era apaixonado, né? Uhum. O que eu digo, os meus alunos também concordam comigo. O meu treinamento é uma anti-hipnose. É o contrário. Por Sim, quê? a pessoa Porque sempre está consciente. justamente pelo seguinte, a pessoa não tem consciência do seu mundo subjetivo, porque ela nunca foi Uhum. treinada para ter. Ela não atribui palavras a padrões recorrentes de uma forma lógica e estruturada. Eu ensino ela. Quando ela faz isso, a consciência dela vai expandindo. Expandindo. Porque aquilo, ela sofria, ela percebia, mas ela não compreendia e nem sabia o que fazer com aquilo. E não dava nome. Quando não dava nome, é que nem tu, por exemplo, isso aqui é um microfone, mas, por exemplo, isso aqui é um microfone. Se a pessoa Uhum. nunca deu palavra para isso e nunca entendeu o que é isso, ela vai achar que é uma pedra. Não é um Sim. microfone, é uma pedra. Ela vai achar que não é nada, ela não é um alienígena, entendeu? E, infelizmente, é mais ou menos isto que acontece no nosso mundo subjetivo ainda, mesmo com todas as abordagens terapêuticas. Evoluiu muito, sim. Eu dou graças a Deus pela existência de Freud, que foi o precursor que começou tudo isso, né? Eu agradeço muito a questão da hipnose, em especial, que antevém, ela foi anterior a Freud, mas a Sim. hipnose que foi fundamental. Por que a hipnose foi fundamental? Porque sem ela eu não teria percebido a importância desses padrões. Eu descobri os padrões foi através da hipnose, mas ainda de uma maneira muito subjetiva. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, 8 anos atrás, quando eu comecei, ninguém me entendia.
Eu falava para as pessoas não conseguiam me compreender, e eu convicto daquilo. Não, só um pouquinho, não, é isso aqui, vamos lá, vamos lá. Né? Foi um Sim. processo muito interessante e doloroso de 8 anos de evolução da própria teoria, de expressar ela de forma inteligível e de treinar, e eu percebo que eu domino 5% dela. Eu abri uma caixa, não de Pandora, mas uma caixa, o arco da esperança, sei lá, né? Como é que é aquela caixa de Deus lá que tem alguma coisa interessante? Enfim, eu abri uma caixa muito, muito poderosa, que eu domino 5%. Por quê? Porque eu percebo a evolução contínua, tá o tempo todo evoluindo. E isso que eu estou sozinho. Quando eu tiver, isso vai acontecer agora em São Paulo, quando eu tiver uma equipe, quando tiver outras pessoas praticando, fazendo a interseção com a área da fisioterapia, medicina, com outras áreas, correlacionando, nossa, né? A teoria vai expandir de uma forma brutal, porque ela tem um grande diferencial. Ela não é interpretativa. Ela é o suprassumo da TCC, da teoria cognitivo comportamental, entendeu? Só que a TCC ela não consegue estabelecer uma relação saudável com o inconsciente. Esse é o grande salto. O que eu ensino ao meu aluno é ele estabelecer uma relação por conta, por si só, saudável, positiva, harmoniosa com o seu próprio inconsciente, sem a necessidade de alguém mediando ou auxiliando de alguma maneira. Tá? E um conselho, assim, para quem quer melhorar o cérebro sem esforço, tem algum exercício que, por exemplo, a pessoa consiga praticar para, por exemplo, procrastinação? Acho que tá, ansiedade e depressão, a gente fala que são as doenças do século, mas a procrastinação, acho que hoje em dia tá difícil de você encontrar gente que gosta de trabalhar, a geração Z aí que vem com um poder imaginável de dar desculpas. Então, tem algum exercício para que as pessoas que sabem que são procrastinadoras, né? Tem muita gente que sabe disso, mas que não tenta ou geralmente tenta de alguma forma e não consegue se livrar desse grande problema. Tá. O que acontece? Existem alguns tipos diferentes de procrastinação. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Tinha um aluno meu empreendedor que ele chegou para conversar comigo reclamando da procrastinação. Não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, não consigo produzir, vou para a padaria, fico comendo, vendo celular, não vou para o trabalho, enfim, e por aí vai. Tá? O que aconteceu? A gente começou a identificar, a gente fez o protocolo 2 com a procrastinação, que é um passo a passo bem, bem objetivo para. É a ficha corrida dos sócios ocultos, tá? A gente faz a ficha corrida dele bem bonitinho ali, bem simples, mas bem muito, muito mensurável também. E aí o que a gente descobriu? Que existia um outro sócio oculto que fazia ele trabalhar desesperadamente, 14 horas por dia, de segunda a segunda. Caramba. Tá? E ele teve vários problemas com isto. O O que cara, que nós... então, o na que verdade, acontece? ele não procrastinava. O cara era um workaholic, mas. Não, não, não. Isso foi antes de chegar à procrastinação. Então, o que Hum, acontece? A procrastinação estava protegendo a saúde física dele, a física dele. integridade dele. Sim. Então, no que a gente conseguiu harmonizar esses dois sócios ocultos, o que fazia trabalhar e o da procrastinação, ele voltou a trabalhar normalmente. Pronto. É que Tá? nem como Então, eu já ouvi dizer que a ansiedade, num determinado grau, ela é também uma defesa do não é organismo, né? grau, é propósito. Vamos Hum, pensar o seguinte: eu tinha. A ansiedade, ela pode estar ali se manifestando com um propósito positivo mais inteligente que a pessoa. Se a pessoa sim. não se der conta, vai gerar ansiedade. Mas num outro contexto, uma outra pessoa, a ansiedade pode ser algo limitante, como uma criança imatura, como uma parte não evoluída do software mental que está ali gerando uma limitação. Então, aí é que está. A gente se livrar do problema pode gerar um outro problema, que é o que muitas vezes acontece. Tá? É, Então, discernir se é imaturo ou se é evoluído é muito importante para entender
que está acontecendo qual é o propósito da procrastinação ali. Claro, E geralmente numa conversa simples você consegue identificar, ou a pessoa ela já vem com todos os problemas, porque geralmente quando você vai num psicólogo, alguma coisa, as pessoas não são 100% honestas, elas escondem muito dos problemas, e aí você tem que identificar aquilo na pessoa. Isso acontece bastante, e a pessoa que te procura, olha, ela já vem com. não, é muito raro, por quê? Porque ela não precisa falar do passado, ela não tem o que esconder. Uhum, Eu vou falar do problema no presente. Qual o sim. problema? O que está atrapalhando ela, o que é? São os pensamentos, ok. Me relata os seus pensamentos. Olha aqui, vamos fazer o diagnóstico. Quais são os teus pensamentos que estão atrapalhando? Beleza, então tá, vamos trabalhar esse pensamento aqui intrusivo. Tá, Uhum. vamos começar por esse para te ajudar. Ok? Ok. Então vamos lá. E eu vou continuar falando, ele vai dizer sim ou não, vai responder algumas informações e a gente vai seguir até. E ela vai, enfim. é, Qual é o primeiro passo, tá? Tu perguntou um exercício prático para as pessoas Uhum. poderem utilizar em casa. Sim. Tá? Sabe qual é a parte mais importante do treinamento? A parte mais importante do treinamento, a virada de chave, é quando a pessoa olha para dentro de si, identifica os seus pensamentos intrusivos, percebe que eles se repetem e anota literalmente os pensamentos e começa a medir. Vamos medir. Olha, o meu mundo subjetivo eu não domino nada, então vamos ver o que está acontecendo e quantas vezes acontece. Para começar, tá? Fazer isto. Identificar os pensamentos intrusivos, quantificar 10 vezes por dia, 20, 100, colocar. Ok, colocar. Notar no papel mesmo. No papel, no computador, onde for. E, em paralelo, a pessoa começar a respeitar estas inteligências que residem dentro dela, a dar atenção para essas inteligências que residem dentro dela, a tentar compreender essas inteligências diferentes. Né? A gente fala tanto em diversidade para lá e para cá, mas a nossa diversidade interior está todo mundo na prisão perpétua. Está todo mundo condenado. O pensamento atrapalhou, eu coloco ele na prisão. Só que essa prisão é a própria pessoa que se coloca. Ele vai continuar atuando, ele não vai parar de se manifestar. Então, a virada de chave é a pessoa ter consciência que ela, dentro dela, existem várias inteligências independentes que estão atuando através dos pensamentos intrusivos e que se manifestam ali. E é que, literalmente, é uma empresa com sócios que eu nunca percebi, que estão sempre tentando se manifestar. E eu vou dar atenção para cada um deles e vou ajudar eles, vou tirar o melhor proveito deles, mas nunca no papel de chefe ou de mandante. Seria o anjinho e o diabinho ali, os sócios ocultos. Ou Não, vários são de dois, são mais de vários, dois. Né? É, vários deles, né? é. É uma cooperativa, né? Porque em sociedade geralmente são duas, três pessoas. Aí, no caso, a mente humana é uma cooperativa de sócios. Né? Cooperativa, não, eu não gosto do nome cooperativo. Um sócio oculto meu não gostou do nome cooperativo. Ele prefere o nome empresa. Por quê? Porque tem um gestor, que é a Sim. consciência. Só tem uma consciência, tá? Que faz a Uhum. gestão, que é o eu que fala. Sou eu consciente que fala no aqui e no agora. Mas além do eu consciente, existem essas consciências diferentes, de certa maneira menores, mas às vezes mais poderosas, que estão lá atuando, que são estes outros sócios ocultos. E eu tenho que literalmente alinhar a minha produtividade, a minha relação com eles para as coisas funcionarem melhor. Que é isso que a TCM faz no meu produto digital. Eu ensino isso de uma maneira bem objetiva, ali, bem prática e individualmente também, né? Mas é um treinamento. A parte principal, de novo, a parte principal do treinamento é perceber a si mesmo como como um agregado de inteligências e Sim. não como uma coisa só. Porque cá entre nós é doido eu querer fazer algo e eu mesmo não conseguir. Isto é que é doido pensar desta forma. Porque se eu quero e não faço, existe algo no meu interior mais forte, mais persistente e que deseja uma outra coisa,
eu chamo ludicamente de sócios ocultos. A pessoa teria que fazer, basicamente, resumindo assim, falando, seria ser o sócio majoritário dessa empresa e dar a palavra final, né? A última palavra para todos esses sócios. Seria isso? Não, não é Não, isso. cara, o negócio é. Porque assim, vamos lá, se Vou você fazer uma conseguir. analogia. Então, Aqui, fazendo uma aqui, analogia, ó. porque você conseguiria Quando controlar tu todos usa esses sócios. Tá. Quando tu usa o termo sócio majoritário, é aquele que detém mais de 50%. Se ele detém mais de Uhum. 50%, ele pode mandar nos outros sócios e E definir o que será feito. Isso. Tu tenta, todo mundo tenta fazer isso o dia todo e não funciona. Não é sim, por aí. Esta relação com a nossa própria mente não funciona, de mandar e querer na força, na marra, na insistência, se irritando. Não funciona, nem nunca funcionou e nem vai funcionar. O que eu estou dizendo é que o sócio administrador é a consciência e a consciência detém 20% da empresa. Mas ela é o sócio administrador, detém uma grande responsabilidade por fazer a gestão. Os outros sócios não são os administradores, mas cada um vai ter, se forem 10, vão ter 8, cada um com 10%, cada um vai ter um percentual menor diluído entre eles. Tá? sim, sim. Mas eles podem sim tirar a vida, Hum, como num burnout. Eles sim. podem sim gerar uma doença grave, como uma psoríase, uma gastrite, uma úlcera. Eles podem sim fazer a pessoa quebrar a empresa sem se dar conta que estava quebrando. Eles Total. podem sim fazer a pessoa se divorciar sem saber nem por que ou como isso aconteceu. Eles podem fazer tudo isso. E a pessoa não vai ver, não vai perceber. Ela vai achar que foi ela e não foi. Caramba, isso é E forte. esta lucidez, esta clareza no entendimento do nosso mundo subjetivo, de que eu tenho lá muita força, força brutal, todos, vários deles têm uma força brutal, e que o meu papel é ajudar eles, para me ajudar, para ajudarmos todos nós, né? Para não é para me ajudar, para ajudarmos todos nós. Seria Cada vez entrar num entendimento com todas essas consciências e sócios. Isso, aprender a lidar com cada um deles. Eles são diferentes das suas peculiaridades, mas a forma de lidar com todos eles é basicamente a mesma. É aprender a ouvir e saber a hora de falar, né? Que é o que. Por exemplo, na hipnose, eu tenho literalmente milhares de técnicas para fazer uma indução hipnótica. Na TCC tem centenas de técnicas e ferramentas, só que vai por tentativa e erro. Algumas têm um pouco mais de comprovação ou não, tem muita coisa Sim. diferente, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: a, o caminho, a técnica é basicamente uma só, com pequenas lá, vamos botar umas 10, 20 variações numa parte do caminho, mas a grande parte do caminho é uma coisa só, para todos os caminhos que levam ao entendimento da consciência com cada um desses sócios ocultos, que levam a uma perda de dinheiro brutal, né? E a pessoa, puxa, por tomar de decisões, por má gestão, por não saber lidar com as pessoas, por perder a equipe. Vamos lá, turnover brutal, perde a equipe o tempo todo. Bem, ali 90% de chance de ter um sócio oculto atuando. O dono da empresa não sabe lidar com os funcionários, está perdendo a equipe, está perdendo a liderança, e assim vai. Não consegue gerar novos produtos. Essa é uma outra parte que eu acho incrível com os meus alunos empreendedores, mas em especial os artistas, influenciadores, músicos, que é melhorar o processo criativo, a criatividade. Sim. Isso eu adoro. Eu tenho até um treinamento para isso, que eu vou lançar ele em São Paulo agora mais adiante, que é uma coisa que muito se fala, mas pouco se faz. Não existe nada muito palpável, porque não existe um bom entendimento do que é. Criatividade ainda é uma coisa meio estranha. E o que eu descobri são formas muito consistentes de melhorar a criatividade. E esse treinamento ele precisa ser individual ou você conseguiria, por exemplo, aplicar num grupo de pessoas, mesmo com tantas coisas diferentes, assim? Como você disse que tipo tem um padrão e tudo leva
ao mesmo, né, lugar no final, você conseguiria tratar um grupo de pessoas juntas ou tem que ser um trabalho totalmente individual? Não, é exatamente isso que eu faço, em grupo e individual, em Hum. empresas ou online, né? Então, pode ser em grupo online, porque as pessoas não têm que falar das suas intimidades, não têm que falar de, enfim, protege nesse sentido das histórias da vida, Sim, não são muito sim. relevantes, o foco acaba sendo nos padrões de pensamento, né? Então, esse é isso que eu tenho feito, né? É em grupo, individual e digital, digamos, né? Os três caminhos. Legal. Porque é o que eu. Pô, a gente consegue ver hoje em dia diversas empresas com problemas de funcionário, até pela época que a gente vive. Eu acho que depois da pandemia o negócio desencadeou de uma forma aí que o pessoal ainda não conseguiu recuperar a sanidade mental, né? Por ter passado. O home office também trouxe uma boa parte desses problemas, porque, pô, o pessoal passou aí um ano em casa e agora não quer retornar às empresas e tal. Então, tudo se mudou dentro da cabeça das pessoas, né? As pessoas acabaram desenvolvendo problemas como ansiedade, acho que já tinha, mas acho que agravou muito mais isso. Depressão, que é uma coisa que a gente acho que chegou a conversar sobre isso em off, que você falou que ainda não testou, né? O método em pessoas com depressão. Suicídio, suicídio eu já testei com resultado Suicídio, incrível, né? tentativas de suicídio. Não, é em crise suicida. A pessoa estava ali Tava em querendo crise. se matar, né? Foi na pandemia, na enchente aqui, que destruiu milhões de pessoas no estado inteiro. Então eu me prontifiquei a ajudar as pessoas, a atender pessoas, e a minha Sim. esposa também. Então a gente ia nos locais para fazer atendimento. Esse treinamento ele pode ser aplicado então para quem está com esse tipo de pensamento aí. Não, mas suicídio foi um teste ali, foi incrível. Só que eu fiz TCM com hipnose. Uhum. A TCM Usou outras cura, não. técnicas. Eu usei a hipnose, ali foi a última vez, e fazia já algum tempo que eu usei a hipnose, né, nos dois casos. Então, a TCM, ela é compatível com qualquer abordagem terapêutica que a pessoa queira desenvolver, porque é um treinamento, né, então a pessoa pode ter mais recursos para lidar, né, enfim. Top. Cara, sensacional. O que eu quero fazer é deixar um convite para você vir pessoalmente aqui, a hora que você estiver em São Paulo. Vamos combinar um bate-papo ao vivo aqui, que eu acho que ele é sempre mais dinâmico. E deixar um espaço para você falar para o pessoal dos seus treinamentos, como o pessoal te encontra. Ótimo. Vamos ter que fazer isso, sim. Como eu te disse, agora eu vou ficar 10 dias em São Paulo. Já estou vendo passagem para a próxima ida. Vai ser uma vez vou ficar 10 dias por mês, mais ou menos, 2 semanas. E aí vamos marcar para fazer presencial, né? E daqui a pouco abordar outros temas, enfim. Sim. Bem, a minha mensagem para todo mundo que está nos assistindo é que as coisas que causam o maior impacto na nossa vida, muitas vezes são coisas muito simples, como, por exemplo, a maior descoberta científica feita por um médico. Não sei se tu sabe qual foi. Não, não. A Mas maior descoberta científica feita por um é médico, recente, não. não, a maior de todas. Foi ele que mais salvou vidas na história da humanidade. Uau. A descoberta dele foi: lavar as mãos protege o paciente. Caramba. Lavar as mãos. Só que eu vou te dizer o seguinte: quando ele disse isso e testou e provou, validou, né, as pessoas começaram a se recuperar. O índice de morte, eu esqueci o nome dele agora. O índice de morte em pessoas que davam à luz era tipo assim, 50% das mães morriam. Infecção. Era brutal. Tudo por Caramba. infecção, merda, cocô, sujeira, ninguém pegava, É, pegava. as unhas, né? Cara, agora que você começa a perceber que os médicos vão fazer uma cirurgia, eles ficam 10 minutos ali com. É.
Só que este médico, quando falou isso para os seus pares, sabe o que aconteceu? Foi taxado de louco, no mínimo. Charlatão, charlatão, maluco, tá Disse errado. mesmo. Sabe como é que ele morreu? No mínimo, morto por alguém que não lavou a mão. Ele morreu de depressão porque ninguém reconhecia ele, Ah, louco, cara. tá? Então, o que eu quero dizer com isto? Eu fui taxado por vários pares de que eu estava construindo uma teoria maluca. Quem não me deixou eh, quem não me deixou fraquejar foram os meus alunos, que melhoravam e diziam, Valmir, pô, em 8 horas, eu tô bem, eu tô ótimo, Sim. resolveu. Isso é que fez com que eu não parasse. Só. Resultado deles, né? Que é a Ah, minha diferença. esposa, sim, É. minha esposa também. Agora, se eu dependesse de ouvir o que os outros dizem, É. até porque 8 anos atrás era uma coisa maluca. Então, que mensagem eu quero deixar aqui para as pessoas, né? Que elas tentem quebrar esse paradigma de que a sua mente é doente, de que ela é maluca, e principalmente da raiva e da irritação por você não conseguir fazer o que gostaria, porque algo na sua mente impede você de fazer. Porque isto que acontece dentro da sua mente é uma parte inseparável da sua humanidade. Não existiria, você não existiria sem os seus pensamentos intrusivos, literalmente. Sim. E que tratar eles com atenção, registrando as mensagens, quantificando a presença delas, com carinho. Bah, esse pensamento aqui, bah, isso aqui deve ter um sócio oculto meu aqui. Bah, não, calma, calma, me ajuda, vamos achar uma solução. E respeitando, porque 50% deles querem lhe ajudar e você não está percebendo, a pessoa não consegue perceber. Que nem do meu aluno, que a procrastinação estava ali salvando a vida dele. Sim, total. Um outro meu com burnout, ele tinha um pensamento intrusivo, criativo, que fazia ele ficar uma semana, duas por ano sem poder trabalhar, porque ele não conseguia focar a atenção no trabalho. Burnout, grave, diagnosticado. Resolvemos em 3 horas, porque o cara era um gênio, o cara era muito inteligente. Em 3 horas a gente resolveu. Era. Qual é o sócio oculto? Qual era o sócio oculto dele? Era um sócio oculto violentamente criativo que ele não utilizava. Ele começou a incorporar essa criatividade no trabalho e em casa. Nunca mais atrapalhou ele, nunca mais perturbou, porque aquela vocação para criar era dele, mas não era dele consciente, era de uma parte dele que residia ali com toda essa energia, com toda essa disposição e que se não me der espaço, eu vou te patrolar, me dá espaço, né? Mas era evoluído, saudável. Com todos esses estudos e com tudo que você conhece sobre a mente, você acha que a pessoa que ela consegue dominar a mente, ela consegue chegar onde ela quiser? Eu vou dar um exemplo de tipo, mente que eu acho poderosíssima, tá? Tem muita gente que não gosta, mas assim, quem conhece o cara pessoalmente, Pablo Marçal, cara, ele é um cara fora da curva e assim, o que esse cara põe na cabeça, ele vai e ele faz, né? E nem sempre ele teve dinheiro como tem. O cara Sim. mudou o drive total da cabeça dele. Você acha que qualquer pessoa consegue, com um domínio da mente, chegar onde ela almeja ou isso é coisa de guru? Tá, o que acontece? Não, não é qualquer pessoa. Primeira questão. Segunda, quando a pessoa alcança esse grau de desempenho, nem ela sabe bem o que ela está fazendo, é Uhum. inconsciente.
Hum. Tanto é que ela tem muita dificuldade de reproduzir numa outra pessoa, ela não sabe como. O Marçal usa basicamente a PNL, várias técnicas dinâmicas, ele tenta reproduzir isso, né? Mas é difícil, não é fácil, porque nem ele sabe como é que ele faz o que ele faz. Tá? Exatamente. Ele tem um discurso do que ele faz, mas exatamente o que ele faz é muito difícil da pessoa perceber, ter essa autoconsciência, né? As pessoas que estão ao redor costumam dizer que o cara é totalmente fora da curva. E eu já. Velocidade, criatividade, tudo, né? Tudo, É. tudo. E a terceira questão, que é muito interessante, é que muitas vezes aquilo que a pessoa quer não é o que deve ser para ela, Hum, por várias razões. forte. Tá? Mas isso a gente consegue identificar analisando essas forças no inconsciente, que são os sócios ocultos, né? Para entender essa dinâmica. Primeiro, não existe o eu. Não é eu que quero. Se eu digo eu que quero, é só a consciência. Somos nós. Uhum. E se somos nós, todos devem ser ponderados e analisados para ver qual o vetor que vai dar o melhor resultado. Um grande problema é pensar que eu quero. Isso é um problema. Sim. Porque quando eu digo eu quero, é uma convicção ali que pode estar certa ou pode não estar. E o problema é que, estatisticamente, com grande frequência, as pessoas se perdem porque estão indo na direção errada. Né? Daqui a pouco ela não tem por uma questão cultural, ela é a consciência toma uma determinada direção com todas as suas forças, mas a vocação dela é numa outra. E ela acaba ignorando, menosprezando a vocação dela para ir naquela direção. E naquela direção ela não consegue muito longe, ou enfim, vai pouco, ou depois se frustra e por aí vai. Então, essa consciência de que existem várias consciências e inteligências atuando na nossa mente é o que deixa tudo mais leve, Sim. deixa tudo mais fácil, deixa tudo mais fluido, deixa tudo mais lógico ao mesmo tempo, porque não tem interpretação nenhuma. É pura, assim, ó, dados concretos do nosso mundo subjetivo, né? Análise de pensamentos. E aí, ok, vamos entender. É evoluído, é imaturo, ok, como é que eu vou organizar e assim por diante, né? Top, sensacional, sensacional. Cara, eu falo, a gente começa a entrar numa linha de raciocínio aqui que precisa realmente de um profissional para te direcionar, né? Porque sozinho, sem todo esse conhecimento, é impossível, né? Eu estou testando com crianças, quais crianças? Os meus filhos, né? Sim. É muito divertido, porque daí tem o Plim Plim, o Sabe Tudo, e tem os nomezinhos que eles dão para os sócios ocultos que eles percebem atuando, e isso dá uma tranquilidade neles, porque eles já começam a se relacionar com os personagens que têm vida efetiva na mente deles, né? Uhum. Não é só o mundo simbólico. Então, eu imagino que daqui a alguns anos a gente vai ter filmes infantis, histórias infantis para as crianças se vacinarem e não sofrerem da maneira como sofrem hoje de ansiedade, estresse. Hoje já existe, só que ao contrário, né? Hoje, Exato. hoje já a gente já tem esse tipo de coisa, só que para transformar todo mundo em um completo idiota. É basicamente o que acontece na Exatamente. rede social, não é isso? Exatamente. O que precisa ser feito é um trabalho inverso para que consiga salvar a nova geração, porque é a única forma da gente conseguir ter futuro, porque assim, o futuro da humanidade está totalmente comprometido, É, não é isso? Cara, quero te exatamente. agradecer demais por ter passado para a gente esse conhecimento. Imagina, foi um grande prazer. Fica de novo o convite para você vir presencialmente aqui para a gente se conhecer e para passar mais informação pro pessoal. Tenho certeza que vai surgir muita dúvida e muita gente querendo saber mais. Eu quero saber mais. E quando eu estiver em São Paulo, por favor, nos avise e vamos tentar marcar esse encontro. Vamos fazer um encontro ao vivo aí. Daqui a pouco tem alguns dos teus
ouvintes aí, né? Pode ter interesse em participar, fazer uma Ele, ou se turma, quiser trazer um ouvir o cliente podcast. seu que você acha que seja bacana trazer a experiência dele aqui, vai ser Não, sensacional também, não, né? não. O mais legal é a experiência da pessoa ao vivo. Porra, aí é legal, é legal. Isso é o mais legal. Vamos tratar alguém na. É que quem sabe faz ao vivo, né? O mais legal é ao vivo, isso é o mais legal. Top, legal demais. Valmir, brigadão. Pessoal, ó, vou deixar todos os contatos do Valmir aqui na descrição do vídeo. Também a gente vai estar deixando aqui durante o podcast. Eu vou colocar diversos caminhos para que você o encontre, porque tratar a mente é tratar a vida, né? Exatamente. É É isso a aí, própria vida. é a própria vida. Valmir, brigadão e eu te espero aqui pessoalmente, viu? Grande abraço, valeu, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos e vamos combinar. Agora eu estou mais frequente em São Paulo, vai dar tudo certo. Perfeito.